Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema difícil, porque negado, embora óbvio. Vocês vão entender. Vamos lá, falar sobre a morte. A morte é a única impotência real a qual todas as outras remetem. É muito curioso que a gente fale tão pouco sobre a morte. A própria medicina se propõe a negar a morte, a combater a morte a todo custo. É muito curioso por quê? Porque a única certeza que a gente tem na vida é a morte, a finitude dela. Mas a gente trabalha com vida e morte como se fossem opostos. O Ocidente trabalha com a linearidade. Vida, nascimento, desenvolvimento, crescimento, envelhecimento e outras coisas, e morte. Uma visão linear. Eu brinco como se fosse algo solto, duas pontas soltas, que liga nada com nada. Isso dá uma dificuldade de se sentir pertencendo, um alinhamento, uma coisa solta na vida, uma falta de propósito, de sentido, que não está ancorado nada com nada. Já o Oriente, as filosofias orientais, propõem um ciclo, que vida e morte, um sucede o outro. Platão tem uma frase que fala isso, que a vida sucede a morte sucede a vida. E eles são tradições reencarnacionistas, Então, para ele, mas aí dá um sentido, não existem pontas soltas. É algo circunscrito, que um se liga no outro, dá um sentido. Não sei qual é aquela história das verdades, tem um vídeo sobre as verdades. Tem que ver o que funciona para quem em que dado momento. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Eu proponho uma integração, sempre proponho integração, vocês sabem disso. Não é à toa a série de lives sobre as práticas integrativas. Aconselho, recomendo. Como é que junta a linha com o círculo na espiral? Uma espiral cônica, onde o ciclo vai se fechando até a gente entender. São ciclos que vão evoluindo. A gente nunca passa pelo mesmo lugar duas vezes. A gente revisita. É como a história da água do rio. A gente nunca se banha duas vezes no mesmo rio. Primeiro, porque não somos o mesmo. Segundo, porque a água não é a mesma, ela já correu. Então, cada vez que a gente passa por uma experiência, a gente aprende algo dela que não aprendemos antes. Quando a gente tiver aprendido 100% daquela experiência, provavelmente aquela experiência não ocorrerá mais, porque já aprendemos tudo o que teríamos para aprender. Por que a morte é a única impotência real na vida? Porque é a única coisa contra a qual não temos nada a fazer, a não ser viver uma vida digna, bela, justa, nobre, de aprendizados nesse sentido. Fazer valer a vida. Porque a morte não tem o que fazer, não tem volta. Todo o resto tem o que fazer. E todas as outras perdas que nós temos ao longo da vida, os desencontros, são pequenas mortes, remetem a essa impotência. Toda impotência remete à morte, por isso elas são tão dolorosas. A gente vive a vida como se ela não existisse, como se fôssemos imortais. Isso nos causa um despreparo para lidar com essas perdas, com as pequenas mortes, com as impotências. Por isso, a dificuldade de lidar com a impotência, a dificuldade de lidar com a morte. E qual o jeito de lidar com isso? É trazer a morte para o cotidiano, para as discussões, para as conversas, para o presente, para a realidade da vida, pois ela é uma realidade da vida. A morte faz parte da vida. E aí vem a frase que eu citei num outro vídeo. O que leva à morte? As doenças, o câncer, um acidente? Só existe uma condição que leva à morte: a vida. O resto é consequência da vida. É que a gente imagina dois opostos. Mas aí o que se propõe é a integração.
E aí as coisas ficam mais fáceis. A morte pode ser usada como conselheira, como aprendizado, as impotências. Eu sempre lembro do filme O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, no qual o personagem joga xadrez com a própria morte, que vem buscá-lo e ele propõe jogar xadrez. Então, joguemos xadrez com a nossa morte, chamemos ela para a nossa aliada, para a nossa amiga. Nos apropriemos daquilo que está no inconsciente, no obscuro, no fundo de nós mesmos, a obra em negro da alquimia medieval, e tornemos-nos maiores que nós mesmos, maiores que a própria morte, enfim. Espero que esse vídeo, que está morrendo, ajude vocês a refletirem e perpetuarem isso. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.